Estou aqui com o Pablo, diretor da área de produtos além investimentos da Valor, e nessa aula a gente vai tratar sobre sucessão, é um tema super importante, né? Quantas pessoas não se preocupam em construir um patrimônio ao longo da vida, e lá na frente tem uma nova preocupação às vezes, que é como transmitir esse patrimônio e, de fato, se os herdeiros têm condição até de pagar o inventário, né? Muitas das vezes que é um problema, a gente vê, às vezes anda pela cidade, assim, qualquer cidade, né, você vai ver terreno preso ali que não vende, imóveis às vezes, né, depreciando ali e tudo mais. Muitas das vezes esses casos de inventário enrolado ali que a gente não consegue, né, as pessoas não conseguem acessar esse patrimônio, né, por conta de um planejamento sucessório mal feito, né, ou que não pensaram nisso de forma adequada, antecipada. Então, é sempre importante a gente pensar antecipadamente para que a gente não tenha surpresa lá na frente, né, Paulo? Boa, Marcel, obrigado pelo convite para gravar mais esse vídeo com você. Esse é um tema muito sensível, é muito difícil abordar isso, às vezes é muito difícil criar um senso de urgência nas pessoas, porque o fator que vai determinar a transmissão definitiva dos bens para os herdeiros é a morte da pessoa. Então, assim, eu tenho que começar a pensar uma coisa que o fato é quando eu morrer. E aí as pessoas acham que isso dá mau agouro. Ah, se eu começar a pensar nisso, vou atrair a morte. Quer falar disso, né? Não quero falar nisso agora, vamos pensar nisso para depois. Vai procrastinando, vai jogando para depois. E eu gosto de dar muito exemplo, né? A gente está gravando esse vídeo aqui de Vitória. Se eu precisar ir daqui para São Paulo, daqui a 3 meses, e entrar agora para comprar, provavelmente eu vou pagar hoje, em 2025, uns 500, 600 reais na passagem. Vou escolher o melhor horário para mim, o melhor aeroporto para eu pousar. Se eu tiver que fazer isso na véspera de ir, provavelmente eu vou pagar 2.500, 3.000 reais, não vou poder escolher voo e hora, vou pegar o que tiver disponível, então eu pago caro e faço da pior maneira. A sucessão é exatamente a mesma coisa. Quanto antes a gente conseguir pensar nisso, planejar nisso, ela custa menos e ela vai ser muito bem feita e vai ser muito menos danosa, vai manter a família unida depois. A gente que trabalha com isso, além de responsável pela área da Valor de Além dos Investimentos, eu sou um CFP também, então a gente olha muito essa questão da sucessão de bens. Só para o pessoal entender o que é o CFP, só explicar rapidamente. Vamos lá. O CFP é uma das certificações que o mercado financeiro dá para os planejadores financeiros. É uma certificação internacional, então é diferente um pouco do CFA, né? O CFA é uma certificação internacional também, mas a prova é a mesma no mundo todo. O CFP é a certificação internacional, mas você tem uma prova em cada país, até porque aborda um pouco de alguns temas de jurídicos, né? são específicos de cada país. E essa certificação, ela é uma certificação bem completa, ela olha 6 pontos, e pelo que eu vejo, seus vídeos são muito baseados nessa formação do CFP, que é realmente uma visão 360 que tem que ter para fazer um bom planejamento, uma boa gestão de patrimônio. E aí, voltando lá para o gatilho, que é a morte da pessoa, é difícil a pessoa olhar para isso. E a gente que tem muita experiência, que vê muito caso, é o que você falou, você vê um imóvel muito bom parado sendo depreciado, por quê? Cara, tá na disputa lá dos herdeiros. Você vê muitos irmãos que não se falam depois porque brigaram pela divisão. Então, quando o patriarca em vida pode falar, cara, esse imóvel é seu, aquilo ali é dele, aquilo ali é de tal pessoa, do jeito que eu quero. Não tem briga, não tem muita discussão e a coisa funciona muito melhor. E aí, como é que eu faço essa transmissão? Existem algumas ferramentas. Talvez acho que a mais conhecida é um testamento, né? Todo mundo fala, eu vou botar você no meu testamento, vou tirar você do meu testamento. O testamento é uma ferramenta, que é uma manifestação de vontade, né? Você deixa lá, eu quero que isso vá para tal pessoa, para aquela pessoa. Só para lembrar também, né? Na regulamentação brasileira, a gente tem a legítima, né? Que precisa ser seguida ali na sucessão até 50%. Então não existe esse papo também de vou deserdar o fulano, né? Tem algumas condições, né, que a justiça permite a não sucessão, né, de alguns herdeiros específicos, casos muito específicos jurídicos. O né? filho mata o pai. Então, assim, ele pode não fazer parte da sucessão. Mas a legítima é um ponto muito importante que tem que ser respeitado. E aí, resumindo, assim, a legítima, metade do patrimônio eu posso dar para quem eu quiser. A outra metade eu tenho que seguir a destinação para os herdeiros, né? Aí seguindo ascendente, descendente, colateral. Então, na hora de escrever o testamento ali, obviamente vai ter um advogado envolvido, né, para orientar até onde ele pode ir nessa distribuição ali, né, dentro do documento. Isso. E até um ponto importante é que a doação em vida, ela é uma antecipação da herança. Então, às vezes,
Uma pessoa tem um patrimônio de 10 milhões e ele deu para um filho um imóvel de 6. Doação em vida, inclusive, é outra ferramenta. É outra ferramenta. E aí doei em vida um imóvel de 6 milhões. E aí quando foi fazer a distribuição dos bens, aqueles 4 milhões restantes vão ser divididos ali entre os filhos. Na verdade, aqueles 6 faz parte também do final. Então, quando você for olhar, você tem que trazer aquilo ali, chama trazer a colação, para ver se a legítima foi respeitada, se foi desrespeitada. Como 6 milhões é 60% do meu patrimônio, já feri a legítima ali, então tem que chamar o patrimônio total e fazer uns ajustes ali entre os herdeiros. Né? Se eu tivesse doado só 5 milhões para aquele filho, ele aquilo é dele, ele não precisa dividir com ninguém, e os outros 5 milhões, aquele filho também vai receber junto com os outros irmãos, em proporções iguais, porque é a distribuição da legítima. Perfeito, perfeito. Então a gente já falou aqui de inventário, doação em vida, inclusive entrando um pouco mais a fundo, né? Existe aquela doação com usufruto, né? Como é que funciona essa questão do usufruto? O que algumas pessoas ficam com receio, né? Tá bom, eu vou doar uma coisa para o meu filho. E aí, o que eu estou doando? Às vezes eu estou doando um imóvel que me gera uma renda. E eu dou para o meu filho eu conheço. Eu sei que meu filho nunca, ele vai receber aquele dinheiro, ou vai deixar eu ficar recebendo, mas daqui a pouco seu filho se casa com uma pessoa que você não conhece tão bem, e ela pode manipular a cabeça dele e falar, seu pai não precisa disso aqui, enfim. Então, você, nas cláusulas de doação, você pode botar algumas travas que são muito importantes. Por isso que a gente ajuda nesse planejamento, mas é muito importante você ter um advogado que é realmente a pessoa mais recomendada para poder ajudar tanto na redação do testamento, como na estruturação de uma doação. E aí, nas cláusulas de doação, eu posso fazer uma doação com usufruto. Então, eu já em vida, eu dou o meu bem para um herdeiro, mas todo o fruto que aquele bem gerar, toda a renda que aquele bem gerar é minha até eu morrer. Depois que eu morrer, ela fica para quem eu doei. E também dá para botar em cláusula ali de não venda, né? O herdeiro ele não pode... Você pode botar uma outra cláusula de inabilidade. Alienar é quando você vende alguma coisa. Isso aí, bota a legenda aqui, inabilidade. É complicado. Caraca. Foi. Mas bota isso aí. É que a cláusula aqui não pode vender. Então eu dou para você, estou fazendo a doação do bem, só que você não pode vender esse bem. Eu dou com usufruto, toda a receita que aquele bem gerar é minha. E eu posso também botar uma cláusula de reversibilidade, que eu doei para o meu filho casou. E aí a mulher, ela é meieira e herdeira dele, também nesse processo. Aquele bem está no nome dele. Se ele morre, como eu botei uma cláusula de reversibilidade, aquele bem volta para mim que fui o doador. E aí depois eu dou para quem eu quiser. Talvez eu não quero que ele passe para frente aquilo ali. Se depois eu quiser doar para um neto meu, ou até mesmo para a esposa dele, eu faço. Mas essa cláusula protege. Então, é muito importante saber que a doação é uma ferramenta muito boa e pode ser muito bem protegida para qualquer eventualidade. Perfeito. E quais são outras mais ferramentas que a gente tem, principalmente na área financeira? Olha, na área financeira, a gente tem offshore, que é você abrir uma conta fora do Brasil, e é isso altamente legal. Às vezes as pessoas acham, eu vou ter uma offshore, é um jeito de lavar dinheiro. Fiscal. Nada disso, assim. Lógico que tudo as pessoas podem usar para o mal também, mas é uma coisa que você declara isso, é tudo registrado, passa pelo Banco Central. Então você abre uma empresa num paraíso fiscal, aí tem uma série de vantagens que a gente está tendo algumas revisões tributárias agora que está mudando um pouco a forma que paga imposto lá, se tem diferimento ou não, mas é uma coisa um pouco mais técnica, mas você tem uma série de vantagens, e lá fora você pode fazer essa doação por um processo muito mais simples, que você fala, olha, se eu morrer, essa cota daqui vai para tal pessoa. Você pode também fazer um trust lá fora, que eu já dou isso para o trust, eu já transfiro meus bens para aquele trust e boto as regras que eu quero. Olha, você vai pagar tanto para essa pessoa para o resto da vida dela, quando eu morrer, você vai continuar pagando isso. A partir de quanto de patrimônio passa a ser interessante esse tipo de solução internacional, digamos assim? A partir de uns 3, 4 milhões de dólares. Para ter um trust bem estruturado. Para você abrir uma offshore, acho que até uns 2 milhões, 2 milhões e meio. Tem muito custo nisso também, bem diluído em patrimônios menores, né? Se for um patrimônio menor, o custo fixo da estrutura, o que aquele dinheiro vai render,
o custo fixo vai comer um rendimento, e aí não faz sentido. Aí a gente consegue fazer algumas outras soluções que emulam aquela própria solução. A Previdência é uma excelente ferramenta para a transmissão de bens também. Por exemplo, um fundo exclusivo. Para você estruturar um fundo exclusivo, você tem que contratar uma administradora, enfim, você tem, assim como numa offshore, alguns custos fixos envolvidos, por isso que só faz sentido acima de um patrimônio assim, superior a 10, 12 milhões. Só que quando você vai para a Previdência, eu posso, dentro da Previdência, emular os benefícios de um fundo exclusivo. Por exemplo, a Previdência ela não passa inventário, ela não tem ITCMD, na Previdência eu não tenho come cotas, eu posso fazer a movimentação dos ativos dentro da Previdência sem ter que pagar imposto, eu não preciso resgatar de um ativo para aplicar na outro, eu faço a troca com portabilidade. Portabilidade interna, né? O ITCMD, para quem não sabe, é imposto... Transmissão, causa-morte e doação. E doação, exato. Então, até, inclusive, na doação com usufruto, você paga ITCMD, né, antecipadamente. Então, o ITCMD ele serve tanto para doação quanto para a morte mesmo, que é a transmissão. Né? É o mesmo imposto. Assim, morri, qual o imposto que paga para transmitir os meus bens para os meus herdeiros? É o ITCMD. Vou me antecipar e vou transferir em vida. Eu vou pagar o mesmo ITCMD. A alíquota é a mesma, vai ser tudo igual. Isso varia hoje de estado para estado, mas está tendo até uma mudança na reforma tributária, né, para deixar tudo homogêneo. Né? O ITCMD, ele é um imposto estadual, da atribuição do Estado. E, por lei, ele pode ser entre 2% e 8%. Então, o Estado tem que botar a alíquota. Então, o Estado que botava a alíquota fixa de 4%, a alíquota de 2%. Agora, com a mudança, ela diz que esse imposto tem que ser progressivo. Então, quanto mais patrimônio eu tenho, mais imposto eu vou pagar. E até num planejamento bem feito ali, é bom projetar um pouco esse imposto para cima, né? Porque a gente sabe que no Brasil as alíquotas tendem a aumentar com o tempo. Um dos trabalhos que são feitos é assim, eu pego o patrimônio hoje, a gente faz uma projeção de crescimento de patrimônio e entende assim, quanto que você vai ter de custo, que é um cheque, né? É um cheque que você já deixa lá assinado, que você vai ter que pagar. Uma pessoa, a gente faz um número meio grosseiro ali de 20%, mas isso varia muito de custo de cartório, agora o incremento que vai ter do ITCMD de acordo com o tamanho do patrimônio, o custo de advogado. Varia em função dos ativos também? Total de ativos que você tem. Aí eu tenho 2 milhões de patrimônio, eu vou estar na alíquota mais baixa. Eu tenho 50 milhões de patrimônio, eu vou para a alíquota mais alta. Quais são os custos, então, de sucessão? A gente tem TCMD, advogado e cartório, basicamente. Isso, são os 3 custos. E aí, em torno de 15% a 20%, mais ou menos. Assim, com uma folga, sei lá, 15 a 20, eu calcularia entre 18 e 20 até. Então, para os herdeiros acessarem esse patrimônio numa sucessão, eles precisam arcar com esse custo. E eles precisam ter esse dinheiro disponível, essa liquidez que a gente fala, para conseguir liberar o restante, né? Isso. E aí entra também a questão do seguro de vida, né? Para a sucessão, que ele pode proporcionar essa liquidez também, né? A gente até comentou em outro vídeo o seguro de vida como uma ferramenta de gestão de risco. Então, qual é a ideia de gestão de risco? Cara, se me acontecer alguma coisa, isso vai afetar meu patrimônio de uma maneira que vai comprometer meu projeto de vida. Então, eu transfiro esse risco para a seguradora. Eu sei que eu vou pagar um valor fixo lá por aquela pólice e aquilo está dentro do meu orçamento. E se tiver uma conta maior por um acidente, acontecer alguma coisa, quem paga é a seguradora. Só que quando você chega num nível de patrimônio que, cara, se eu ficar inválido, não tem problema nenhum que eu tenho dinheiro suficiente para viver daquela renda. Você deixa de ter essa preocupação com o risco de te acontecer alguma coisa que você pare de gerar renda. Porque você já tem uma renda passiva e patrimônio suficiente até para vender alguns imóveis e gerar renda passiva com isso. Você tem que se preocupar agora realmente como que eu transmito isso da melhor maneira, a maneira menos traumática dentro da minha família e mais barata possível. E aí entendendo que você já tem esse cheque assinado de mais ou menos 20% do patrimônio, que meus herdeiros vão ter que pagar. E se eu tenho patrimônio muito líquido, eu tenho 10 milhões de patrimônio, então teoricamente eu tenho um cheque ali de 2 milhões para ser pago, mas todo ele imobilizado. É fazenda, terreno, imóvel. E meus herdeiros não têm 2 milhões em caixa para poder arcar com isso. Se eu morro, aqueles bens vão ficar congelados, eles vão ter que tentar levantar um dinheiro. O que acontece normalmente que a gente vê? Pegar o melhor ativo da família, que é o ativo que vai ter mais liquidez, que é o mais fácil de vender. Vender uma fazenda é difícil, mas vender um apartamento bem localizado é muito fácil. E a família precisa cessar o dinheiro rápido, porque talvez a pessoa que morreu é quem bancava a maior parte da despesa, a viúva não tem dinheiro para poder pagar as despesas dela do dia a dia,
porque a conta também, se tiver um pouco de investimento, a conta também está bloqueada. Então, eles pegam e vendem aquele apartamento na informalidade. Olha, eu vou te vender agora, você já manda o dinheiro que eu tenho que pagar o inventário, e assim que liberar o inventário, eu transfiro para você. Como é uma operação um pouco de risco, sempre tem um deságio. Então, eu vou vender um apartamento 20%, 30%, 40% abaixo do valor de mercado para gerar liquidez para pagar o inventário. Então, você pega... Eu vou trabalhando duro a vida toda, construindo patrimônio, brigando com o meu assessor de investimento por 0,0 mais ali na rentabilidade para entregar 30% de bandeja para alguém no mercado só para pinar liquidez. Então, por isso que a gente fala, quanto antes de começar a pensar nisso e conhecer todas as ferramentas e usar a combinação melhor para cada caso, eu evito muito essas despesas de emergência. Então, por exemplo, uma apólice de seguro. Se eu tenho uma apólice que ela me paga 2 milhões, que é teoricamente o custo do meu inventário, quando eu morro, meus herdeiros, em 30 dias, às vezes até menos, recebem os 2 milhões, então ele já tem a liquidez suficiente para pagar todas as despesas, o inventário já estava tudo escrito, definido lá em testamento o que vai para cada um, as regras todas feitas, cada um recebe seu bem, paga e não precisa dilapidar patrimônio. É uma ferramenta... O seguro de vida é uma ferramenta muito eficiente para gerar essa liquidez. Ele tem um custo muito barato quando ele é contratado com antecedência. Porque você vai contratar uma apólice de 2 milhões, se você tiver 40 anos, normalmente você vai pagar 1 milhão para ter uma apólice de 2. E isso você paga em 10 anos esse valor. E é uma apólice que é vitalícia, ela é sua. Então aquele dinheiro que está lá, você teoricamente está comprando para usar para fazer a sucessão quando você morrer, mas se porventura você decidiu, não, quero transferir tudo em vida, vou usar a mão desse instrumento aqui da doação, vou fazer a minha doação, então eu tenho que pagar o imposto agora, né, na hora da doação, pago os impostos, deixo tudo resolvido, quando eu morrer não preciso de mais nada, tá tudo com todos os herdeiros, botei o usufruto, eu continuo recebendo aquele dinheiro ali em vida, e aí aquela apólice de seguro de vida perdeu o efeito. O que eu faço? Eu pego essa apólice e revendo ela para a seguradora. Então a seguradora vai me pagar tudo que eu paguei, corrigido pela inflação do período, mais uma taxa de juro atuarial entre 2% e 3%. Então é uma ferramenta que é altamente reversível também se eu resolver usar de outros instrumentos para poder fazer a sucessão. Perfeito. O seguro ele acaba cobrindo essas despesas por uma necessidade de liquidez na ausência dela, né? Ou até mesmo para não usar parte do patrimônio para fazer a sucessão, né? Que esse custo ele vai ter que ser arcado, né? Então a pessoa pode usar de uma alavancagem, a gente fala, né? Pagar uma apólice de seguro para ter aquele valor que vai cobrir essa despesa e passar o patrimônio limpo, né? Digamos assim, né? Como eu sei que o fator gerador da transmissão é a minha morte, eu contrato uma apólice que vai pagar para os herdeiros quando eu morrer. Então assim, eu morri, vai ter que transmitir e a seguradora vai indenizar a família. E nunca é 1 para 1, senão não faz sentido eu contratar um seguro. Para contratar o seguro de 1 milhão, eu pagar 1 milhão. Então não faria. Então você tem essa alavancagem. Então para contratar o seguro de 1 milhão, às vezes eu vou pagar 500, 600 mil reais. E isso é parcelado. Então eu vou pagar lá 500 mil para 1 milhão. No primeiro ano eu pago 50 mil. E aí eu pago com meus investimentos, né? A gente faz isso muito olhando os ativos, pegando de uma rentabilidade aqui para poder... Faz um asset allocation que a gente chama. Cara, eu morri naquele ano. Eu não paguei 500 para ter 1 milhão, eu paguei só 50 mil. A alavancagem é absurda. Cara, passei por esse período, paguei os 10, sobrevivi os 10 anos. Paguei 500 para ter 1 milhão. Então essa alavancagem que é relevante. E aí eu tenho um ganho de patrimônio por usar do instrumento. Perfeito. Então falando aqui de doação, testamento, doação, offshore, previdência. Mais alguma coisa? Tem. Acho que é o que mais... A gente falou de tudo menos do que todo mundo fala, que é a holding. A holding. Sempre que for falar disso, os caras pensam, holding. A holding, a gente sai do âmbito da justiça de família, da vara de família, e vai para a vara civil. Eu pego aquela família e eu transformo aquela ali no CNPJ. Eu abro uma empresa e boto os patrimônios dentro daquele CNPJ. E uma vez que eu botei aqueles patrimônios dentro do CNPJ, eu divido aquela empresa em cotas. E aí o que eu faço? Eu posso dar uma cota para o meu filho, eu posso doar uma cota, ou já botar ele como sócio ali, fazer realmente essa doação. O que a gente vê de muito erro, às vezes, na holding, ela é um instrumento muito bom. Ela tem algumas vantagens também, de diferimento de pagamento de alguns impostos. Alguns impostos são cobrados pelo valor de venda. Quando você leva para dentro da holding ainda,
você pega o valor que ele está escriturado em imposto de renda, então você tem um imposto menor, assim, tem muita vantagem. Mas a holding, eu preciso fazer ainda a transferência das cotas da holding para os herdeiros. O fato de eu ter a holding não me garante a sucessão. Eu melhoro porque eu consigo pegar, às vezes, um apartamento que eu não tenho como dividir em 3 filhos, aquele apartamento compondo o patrimônio da holding, eu consigo dar 1/3 das cotas para cada um. Então facilita muito essa distribuição, essa divisão. Você diz, de qualquer forma, então, se a pessoa tem uma holding, os herdeiros ainda precisam ter liquidez para arcar com o custo da cota, dos custos envolvidos, né? ITCMD... Vai ser igualzinho. Então, assim, a holding é uma boa solução? A gente tem que analisar caso a caso. Mas eu não posso só simplesmente fazer a holding porque ela por si não resolve. Eu preciso ter a holding associado com outras ferramentas, porque em algum momento eu vou ter que transferir essa cota, seja fazendo uma doação, e aí eu vou pagar agora, e aí está resolvido. Fiz a holding, doei as cotas para os meus herdeiros, com usufruto, reversibilidade e inaliabilidade, agora eu acertei, inaliabilidade das cotas, e aí a sucessão está feita. Ou se eu tenho só a holding e ainda não transferir nada, a hora que eu não tiver mais aqui e essas cotas forem passar para os herdeiros, eles vão ter que ter capital, liquidez suficiente para poder pagar os impostos para transmissão. E aí a empresa vai ficar travada até que eles consigam pagar isso. Então a apólice de seguro junto com a holding auxilia da mesma forma quem não tem a holding. Perfeito. Acho que passamos por tudo aqui que a gente precisava na sucessão. Paulo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo. Pablo, diretor da área Além Investimentos da Valor, traz todas essas soluções aí para a gente na assessoria, né, para abraçar o cliente ali, né, de uma forma completa, né, envolvendo todas as áreas que precisam ser trabalhadas num bom planejamento. Né? Obrigado, Marcelo. Valeu.